Marcelo entrou no salão com a amante no braço, seguro como sempre, achando que tinha tudo sob controle. Não fazia ideia de que Cris tinha passado meses preparando exatamente aquela noite. "Você está perfeita", sussurrou Marcelo para Tati enquanto cruzavam a entrada. Ela sorriu, ajustou o vestido decotado e entrou como se fosse a anfitriã do evento. Os olhares se voltaram. Alguns reconheceram ele, outros ficaram se perguntando quem era aquela mulher no braço de um dos empresários mais conhecidos da cidade. "Mesa 8, seu Marcelo." O maître fez um gesto elegante com a mão. Ele avançou com aquele passo de quem não deve satisfação a ninguém. Tati, pendurada no braço dele, sorriso no rosto, olhos percorrendo o salão com aquela arrogância discreta que ele tinha cultivado durante anos de dinheiro e poder. Foi aí que ele viu. Do outro lado do salão, na mesa de honra, Cris estava sentada, vestido azul marinho, postura impecável, o cabelo preso com uma elegância que ele mal reconhecia, uma taça na mão. E do lado dela, bem colado, Rogério, o sócio de 15 anos, inclinado na direção dela, falando baixo, sorrindo como se fossem velhos amigos de infância. Marcelo parou no meio do caminho. O maître andou mais 2 passos antes de perceber que o cliente tinha congelado no meio do salão. Um casal próximo notou o olhar perdido dele. A mulher tocou o braço do marido. Ninguém falou nada em voz alta, mas o silêncio entre eles valia por uma conversa inteira. "Aconteceu alguma coisa?" Tati apertou o braço dele. Ele não respondeu. Os olhos não desgrudavam daquela mesa. Cris pegou a taça com calma, não para brindar. Só levou aos lábios devagar, virou o rosto na direção de Rogério, falou alguma coisa baixinho e os dois soltaram uma risada leve, natural, como quem não tem nada a esconder ou como quem já escondeu tudo muito bem. Ela não olhou para o marido uma vez sequer. Marcelo atravessou o salão com passos firmes, desviando de garçons e convidados sem pedir licença. Chegou na mesa e apoiou a mão no ombro de Cris com força. "Levanta! O que você está fazendo aqui?" O rosto dela virou devagar, sem susto, sem tremor, com uma calma que chegava a ser irritante. Rogério não se mexeu. Ficou no lugar, olhando para Marcelo com um sorriso que não era de amizade. 4 mesas ao redor ficaram em silêncio ao mesmo tempo. O que será que Cris e Rogério sabiam que Marcelo ainda desconhecia? O perfume de Rogério era o mesmo de anos atrás. Aquele cheiro específico de madeira e mato que ele usava desde sempre tinha grudado numa memória que Cris não conseguia apagar. E, de repente, o salão desapareceu. Era um sábado de manhã, uns 4 anos atrás. Cris acordou com cheiro de café e o barulho de Manu correndo pelo corredor. Marcelo estava na cozinha, de terno, mas com a gravata frouxa, sorrindo daquele jeito que ela tanto gostou quando eram mais jovens. "Hoje vai ser um dia bom", ele falou, passando a mão no cabelo dela enquanto ela sentava à mesa. "Como você sabe?" Cris retribuiu o sorriso. "Porque a gente está bem, a empresa cresce, a Manu está bem, você está bem." Ele deu de ombros, como quem faz a coisa mais simples do mundo. "O que mais a gente precisa?" Manu se jogou no colo do pai. Ele abraçou a menina e riu. Cris olhou para os dois e pensou: é isso que eu sempre quis." Não sabia que aquele café da manhã seria uma das últimas imagens de felicidade verdadeira que guardaria daquele casamento. 6 meses depois, um domingo à noite. Marcelo tinha esquecido o celular na mesa da sala. A tela acendeu sozinha com uma notificação. Cris não era de bisbilhotar, nunca foi. Mas o nome na tela não era um contato de trabalho, não tinha sobrenome. E a mensagem começava com 3 palavras que nenhuma esposa devia ler. Ela ficou parada com o aparelho na mão por quase 2 minutos. Depois deixou o celular exatamente onde estava. Deu meia volta. Entrou no quarto de Manu. Ficou olhando a filha dormir por um tempo que não soube medir.
Quando Marcelo entrou no quarto procurando o telefone, ela já estava na cama, de costas, fingindo que dormia. Não chorou. Não naquela noite. 3 semanas depois daquilo, Cris estava sentada na sacada tarde da noite quando ligou para a mãe. Mãe, e se eu estiver errada? Dona Rosa ficou em silêncio um momento. Filha, mulher que pergunta, e se eu estiver errada? Já sabe a resposta. Cris desligou. Olhou para o jardim. A casa enorme que Marcelo tinha comprado de presente de aniversário de casamento. Tudo o que ela tinha ajudado a construir em silêncio, sem nome, sem crédito, sem reconhecimento. Foi naquela noite que ela tomou a decisão. Não de sair pela porta dos fundos, não de engolir o orgulho mais uma vez e fingir que estava tudo bem. Decidiu ficar, mas de outro jeito, com os olhos abertos, com paciência e com um plano que levaria o tempo que fosse preciso. O toque de um garçom, deixando uma taça na mesa, trouxe tudo de volta. O salão, a gala, Rogério ao lado dela e Marcelo parado a 3 metros, com a amante no braço e a cara de quem acabou de perceber que caiu numa armadilha. Cris não queria destruir Marcelo, pelo menos não no começo. O que ela queria, na verdade, era simples: provar que ele estava desviando dinheiro da empresa e que o divórcio que ele planejava em segredo ia deixar ela e Manu sem nada. Só isso. Uma prova, um documento, algo concreto nas mãos. Parecia simples. Não era. 3 semanas antes da gala, ela entrou no escritório do Dr. Osmar, o advogado que cuidava dos contratos da família havia anos. Sentou na poltrona de couro gasto, colocou uma pasta fina sobre a mesa e explicou o que estava procurando. Transferências que não fechavam, pagamentos para empresas que ela nunca tinha ouvido falar, valores que saíam da conta conjunta sem explicação. O advogado ouviu tudo. Depois juntou as pontas dos dedos, olhou para ela com aquela expressão de quem está prestes a falar algo desagradável de maneira educada e disse: Cris, sem uma procuração específica ou acesso formal aos documentos da sociedade, não tem como eu fazer nada. Mas eu sou esposa dele, cotitular em algumas contas. Em algumas, não nas que importam. Ela saiu do escritório com a pasta debaixo do braço e as mãos levemente frias. Ficou parada na calçada um instante, vendo o movimento da rua como se tentasse lembrar onde tinha estacionado o carro. Não desistiu. Voltou para casa, abriu o notebook e passou 2 dias revisando extratos, recibos digitais e e-mails antigos de Marcelo que ele tinha esquecido de apagar de uma conta compartilhada que usavam para viagens. Encontrou referências a uma empresa chamada Global Service, um nome que aparecia 3 vezes em pagamentos altos, sem nenhuma descrição do serviço. Pesquisou o CNPJ. A empresa existia, mas o endereço era um escritório comercial vazio num bairro industrial da periferia. O sócio registrado era um nome que ela nunca tinha visto. Estava chegando em algum lugar. Aí, Marcelo chegou em casa mais cedo. Entrou pela sala, viu o notebook aberto com os documentos na tela e parou. Não falou nada de imediato. Só olhou para a tela, depois para ela, com aquela calma perigosa que Cris tinha aprendido a reconhecer com os anos. O que você está fazendo? Organizando umas coisas. Que coisas? Ela fechou o notebook devagar. Coisas das contas. Marcelo ficou parado uns segundos a mais. Depois foi para o quarto sem dizer nada. Naquela noite, quando ela tentou abrir o notebook de novo, a senha tinha sido trocada. Nos dias seguintes, as coisas foram se fechando uma por uma. O contador que ela tentou contatar disse que não podia falar sem autorização da empresa. A senha do sistema bancário compartilhado parou de funcionar.
E quando ela foi ao banco tentar resolver pessoalmente, o gerente, um homem que ela conhecia de nome havia anos, disse que o titular principal tinha solicitado restrição de acesso para terceiros, incluindo o cônjuge, por motivo de um processo judicial em andamento. Mas que processo? Ela perguntou. O gerente abriu as mãos. Não tenho como informar a senhora. Ela saiu do banco com os ombros tensos e a certeza de que Marcelo já estava vários passos na frente. 2 dias depois, enquanto buscava Manu na escola, recebeu uma mensagem de um número desconhecido, sem apresentação, sem cumprimento, só uma linha. Para de se meter no que não é da sua conta. Cris ficou olhando a mensagem dentro do carro, com Manu no banco de trás, contando sobre a aula de balé. Bloqueou o número, mas a mensagem ficou na cabeça. Naquela noite, depois de colocar a filha para dormir, sentou na beira da cama no quarto de hóspedes, onde tinha começado a dormir sem que ninguém declarasse oficialmente. Aconteceu aos poucos, como muitas coisas naquele casamento. E aí veio o pensamento que ela não queria ter. E se eu estiver errada fazendo isso? Não sobre a traição. Sobre isso, não tinha mais dúvida, mas sobre o plano, sobre enfrentar um homem que tinha advogados, dinheiro e 15 anos de relacionamentos construídos naquela cidade, e fazer isso sozinha, sem emprego próprio havia anos, sem renda no nome dela, com uma filha de 6 anos que precisava de estabilidade. E se ela entrasse de cabeça e perdesse tudo? Marcelo era cruel, mas era calculista. Nunca levantava a voz, nunca deixava marca. O que ele fazia era mais silencioso, era cortar o acesso, era isolar. Era fazer com que quem estivesse por perto duvidasse da própria percepção com tanta consistência que acabasse acreditando que o problema era ela. Cris pensou nos primeiros anos de casamento, quando tinha um trabalho na área de comunicação que amava, e foi largando aos poucos, porque ele dizia que ela não precisava se estressar, que ele cuidava de tudo, que o trabalho dela era construir o lar. E ela tinha acreditado. Talvez eu tenha facilitado tudo isso. Talvez eu tenha deixado chegar até aqui. Deitou, olhando para o teto escuro. Tenho uma filha para criar. Tenho uma vida inteira ainda. E talvez fosse melhor aceitar um acordo silencioso do que se meter numa guerra com um homem que já estava 5 passos na frente. A dúvida ficou ali, pesada, até quase meia-noite. Foi quando o celular vibrou. Uma foto, enviada de um número que ela reconheceu como sendo de uma prima distante que circulava nos mesmos meios sociais. Na foto, Marcelo e Tati num restaurante. Nada estranho, não fosse pelo detalhe. Era o mesmo restaurante onde Marcelo tinha pedido Cris em casamento 18 anos atrás. E Tati estava usando um anel que Cris nunca tinha visto antes. Ela ficou olhando a foto por um longo tempo. Depois colocou o celular virado para baixo, fechou os olhos e sentiu que a dúvida tinha ido embora. Não se tratava mais de provar nada para ninguém. Não era sobre divórcio, dinheiro ou processos. Era sobre algo muito mais simples. Manu ia crescer vendo a mãe, e Cris precisava decidir que tipo de mulher aquela menina ia ver. Pegou o celular de novo e procurou um número que tinha guardado semanas atrás, mas nunca tinha tido coragem de ligar. Rogério. O jantar anual da empresa foi numa quinta, 10 dias antes da gala. Um evento que Cris tinha ajudado a organizar durante anos. Conhecia cada fornecedor, cada detalhe da decoração, o nome dos garçons que trabalhavam ali desde o começo. Era um dos poucos espaços onde ainda sentia que pertencia a alguma coisa. Marcelo chegou atrasado. Entrou no salão com passo firme, dando tapinhas nas costas de uns, apertando a mão de outros, sorrindo com aquela facilidade que as pessoas costumavam confundir com carisma. Cris estava na mesa principal, conversando com a esposa de um diretor, quando ele chegou. E não veio sozinho. Tati entrou 2 passos atrás. Vestido discreto, cabelo solto, uma pasta fina debaixo do braço que claramente era um acessório, não um instrumento de trabalho.
Marcelo puxou uma cadeira para ela na mesma mesa onde Cris estava sentada. Pessoal, ela é a Tati, minha nova assessora de relações institucionais, anunciou com o mesmo tom que usava para falar do tempo. Vai começar a me acompanhar nos eventos da empresa. Ninguém perguntou nada. A esposa do diretor olhou para Cris meio segundo. Desviou o olhar. Pegou a taça. Cris não moveu um músculo. Manteve o sorriso no lugar. Virou-se para Tati e disse com toda a cordialidade que conseguiu reunir. Bem-vinda. Tati esboçou um sorriso que não chegou aos olhos. Obrigada. Marcelo já tinha virado as costas e estava cumprimentando outra mesa. O jantar começou. Cris comeu devagar. Respondeu perguntas quando fizeram. Riu nos momentos certos, mas observava. Via Marcelo servindo vinho para Tati antes de servir para ela. Via ele se inclinar para contar uma piada no ouvido de Tati. Via os outros na mesa perceberem e fingirem que não. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada porque Marcelo pagava o salário de muita gente naquela sala. E aquele silêncio foi a primeira facada da noite. No meio do jantar, quando chegaram os pratos principais, Marcelo levantou para fazer um brinde rápido. Agradeceu à equipe, falou de crescimento, de novos projetos, o discurso de sempre. Cris sabia cada frase de cor. Aí olhou para Tati. E agradeço especialmente a Tati, que chegou trazendo uma energia nova para a equipe. Às vezes, a gente precisa de sangue novo para lembrar que ainda tem muito pela frente. Alguns aplaudiram. 3, 4 pessoas. Mas aplaudiram. Alguém no outro lado da mesa fez um comentário baixo e riu. Cris não ouviu as palavras, mas ouviu o tom. O diretor financeiro, Eduardo, levantou a taça para Tati. Bem-vinda! Ela agradeceu com um sorriso largo. Cris estava sentada a 1,5 metros do marido, na mesma mesa, e foi completamente ignorada no brinde. Como se fosse parte da decoração. Como se fosse a toalha bordada ou o arranjo de flores que ninguém para olhar porque sempre esteve ali. A esposa do diretor de operações levantou para ir ao banheiro e não voltou para a mesa. Quando Cris olhou de relance, viu ela rindo com um grupo lá fora, longe daquele ambiente. 2 cadeiras esvaziaram nos 30 minutos seguintes. A humilhação não era gritada, era construída tijolo por tijolo, em silêncio, com elegância, do jeito que só quem tem dinheiro e poder sabe fazer. Foi aí que o gerente comercial, um homem chamado César, que Cris conhecia havia 8 anos, falou em voz alta, sem nem olhar para ela. Marcelo devia levar a Tati para o evento em São Paulo também. Ela tem um perfil que combina com o cliente de lá. Marcelo considerou. Boa ideia. Cris largou o garfo na mesa. Não com força, devagar, e disse: Eu fui a todos os eventos em São Paulo dos últimos 12 anos, inclusive o primeiro, quando a empresa mal tinha verba para as passagens. A mesa ficou em silêncio. César piscou. Marcelo levantou uma sobrancelha. Por um segundo, pareceu que o ar tinha mudado. A esposa de um dos sócios olhou para Cris com algo parecido com respeito. Um dos diretores mais antigos baixou os olhos para o prato com o desconforto de quem sabe que algo verdadeiro acabou de ser dito. Aquele segundo valeu alguma coisa, mas durou só um segundo. Marcelo sorriu. Não o sorriso amigável, o outro. Aquele que ele guardava para quando queria diminuir alguém sem parecer que estava diminuindo. Cris, você foi a muitas coisas. Fez uma pausa calculada. Mas presença não é a mesma coisa que contribuição, não é? Algumas pessoas na mesa riram, nervosas talvez, mas riram. César olhou para o celular. A conversa foi retomada por outra pessoa sobre outro assunto, como se ela não tivesse dito nada, como se ele não tivesse dito aquilo, como se aquele momento não tivesse existido. Cris ficou com a resposta entalada. Perto do final da noite, quando o evento terminava e os grupos começavam a se formar na saída, Marcelo se aproximou dela pela primeira vez sem Tati do lado. Ficou de pé ao lado da cadeira dela, olhando para o salão,
e falou baixo o suficiente para só ela ouvir. Você devia pensar em não vir na gala. É um evento da empresa. Sempre fui. As coisas mudam. Ele girou o anel no dedo. Um tique que ela conhecia. Tô te avisando por educação. Se você vier, vai ser desconfortável para todo mundo. Para todo mundo ou para você? Ele virou o rosto na direção dela. Sem raiva. Isso era o pior. Sem raiva nenhuma. Só aquela frieza de quem já decidiu tudo e está só comunicando. Chris, você não tem cargo aqui. Não tem função. Não tem renda própria. Falou como quem lê uma lista de compras. Você vem a esses eventos porque eu deixo. E eu posso deixar de deixar quando quiser. Depois se afastou para se despedir de um cliente que estava indo embora. Tati passou por Chris sem olhar para ela, seguindo Marcelo 2 passos atrás, a pasta acessório debaixo do braço, os saltos ecoando no piso de mármore. Ninguém por perto tinha ouvido, mas de alguma forma era pior assim. Não tinha testemunhas, não tinha escândalo, não tinha nada que ela pudesse mostrar para alguém e dizer, olha o que ele fez. Era só ela sozinha, numa cadeira vazia, num salão que estavam desmontando ao redor dela. Não tinha nada. O estacionamento estava quase vazio quando Chris chegou no carro. Entrou, fechou a porta, colocou o cinto e ficou parada sem ligar o motor. Lá fora, 2 funcionários desmontavam o letreiro do evento na entrada do salão. Ela olhou para ele sem ver de verdade, aquele tipo de olhar que vai para longe, enquanto o corpo fica parado. Não tem cargo, não tem função, não tem renda própria. Passou a língua nos lábios, respirou fundo, olhou para as próprias mãos no volante. Tinha um ponto dentro dela que queria, naquele momento, ligar o carro, ir para casa, tirar Manu do quarto, deitar do lado dela e não pensar mais na gala, na empresa, na Tati, em nada disso. Começar um divórcio silencioso, aceitar o mínimo que Marcelo oferecesse e ir embora. Seria mais fácil. Com certeza seria mais fácil. Apoiou a testa no volante. E ficou assim uns 2 minutos, talvez 3. Com o estacionamento em silêncio ao redor, o barulho distante da cidade e aquele peso no peito que já carregava fazia tempo, mas que naquela noite estava mais concreto, mais real, mais difícil de ignorar. Foi quando o celular vibrou, uma mensagem de voz de Manu, gravada pela babá antes de dormir. A menina às vezes tinha esse costume, mandar um áudio meio dormindo quando a mãe não estava em casa na hora de dormir. Chris apertou o play. Mãe, a Lu me deixou escolher a história hoje. Escolhi a da menina que vira rainha. Boa noite, te amo muito. E acabou. Chris ficou com o celular na mão, olhando para a tela escura depois que o áudio terminou. A menina que vira rainha. Manu tinha 6 anos e escolhia essa história sempre que podia, porque adorava a parte em que a protagonista, mesmo quando ninguém acreditava nela, encontrava o caminho sozinha. A filha tinha contado isso uma vez, empolgada, gesticulando. Mãe, ela não desistiu nem quando todo mundo falava que ela era fraca. Chris respirou. Deixou o celular no banco do carona. Olhou para frente, ergueu a cabeça. Não ia aceitar o mínimo, não ia sair pela porta dos fundos. Não depois de 15 anos construindo aquilo do zero junto com um homem que agora dizia que ela não tinha função. Tinha função. Ela tinha sido a função durante anos. E se Marcelo achava que ela não sabia, era porque tinha subestimado a única pessoa que sempre tinha ficado calada, não por fraqueza, mas por escolha. Ligou o carro. Mas antes de sair, abriu os contatos e procurou o nome que tinha guardado semanas atrás, sem coragem de usar. Rogério. Tinha encontrado com ele num evento 2 meses antes, e alguma coisa no jeito que ele olhava para Marcelo chamou a atenção dela. Não era admiração. Era aquele tipo de atenção que as pessoas têm quando estão observando alguém. Tinha guardado o número por instinto, sem saber bem porquê. Agora sabia. Escreveu uma mensagem curta. Rogério, sou a Cris. Preciso falar com você sobre a empresa, não como esposa do Marcelo.
como alguém que também foi prejudicada. Enviou antes de pensar demais. Esperou. A resposta chegou em menos de 4 minutos. 3 palavras. Eu sei. E mais uma linha, 30 segundos depois. Já faz tempo que esperava você me procurar. Manda o horário. Chris ficou olhando as mensagens. Sentiu algo que não era exatamente alívio, mas parecido. A sensação de que uma porta tinha se aberto num muro que ela achava sólido. Não estava sozinha nisso. Colocou o carro na rua. Saiu do estacionamento e, pela primeira vez em semanas, sentiu os ombros um pouco menos tensos. Não porque o problema tinha desaparecido, porque agora tinha um caminho. E na manhã seguinte, assim que deixasse Manu na escola, ia encontrar Rogério para descobrir o que ele sabia e o que iam fazer com isso. O café ficava num bairro que nenhum dos dois frequentava. Lugar sem nome famoso, sem clientela conhecida, daqueles que têm mesinhas de madeira e um barulho de fundo que ajuda a conversa a não chegar em outros ouvidos. Chris chegou primeiro, pediu água. Ficou com as mãos sobre a mesa, olhando para a porta. Rogério entrou pontual, sem terno, sem a postura formal que ela estava acostumada a ver nos eventos. Jeans, camisa simples, expressão de alguém que também tinha passado noites sem dormir pensando naquilo. Sentou do lado dela, não do outro lado. Do lado. Como aliado, não como interlocutor. Você sabe que ele vai descobrir que a gente se encontrou, falou de cara. Então a gente tem que ser mais rápido que ele. Rogério olhou para ela um segundo. Assentiu devagar. Certo. Vou ser direto. Colocou o celular sobre a mesa, abriu uma pasta de arquivos e virou a tela na direção dela. Sou sócio da empresa há 12 anos. Tenho 38% das ações. E nos últimos 2 anos, o Marcelo vem movimentando dinheiro da sociedade através de uma empresa externa, sem meu conhecimento e sem minha assinatura. Chris reconheceu o nome na hora. Global Service. Os olhos de Rogério se arregalaram levemente. Você já sabia? Encontrei o nome, mas não sabia o que era. É uma empresa de fachada. O sócio registrado é o cunhado da Tati. Não tem funcionários, não tem endereço real, não presta serviço nenhum. Só recebe transferências da nossa empresa e distribui o dinheiro em contas no exterior. Ele passou o dedo na tela, mostrando os extratos. 2.300.000 reais nos últimos 26 meses. Chris ficou olhando para os números. 2.300.000. Dito assim, em voz baixa, num café sem nome, parecia absurdo. Mas estava ali, documentado, em preto e branco. Por que você não foi à polícia? Perguntou. Porque sem provas de que ele sabia e autorizou, é minha palavra contra a dele, e ele tem os melhores advogados da cidade. E agora? Rogério fechou a pasta. Agora eu tenho você. Chris demorou 1 segundo para entender o que ele quis dizer com aquilo. Depois, ele explicou. Marcelo tinha cometido um erro que homens arrogantes cometem com frequência. Subestimou quem estava dentro da própria casa. Durante anos usou o e-mail compartilhado do casal para algumas comunicações que considerava irrelevantes. Coisas pequenas, confirmações de reuniões, recibos de viagens, nada que chamasse a atenção por si só. Mas Chris tinha guardado tudo. Tinha um e-mail de 18 meses atrás, em que Marcelo, usando aquela conta, confirmava um jantar com o cunhado da Tati. Não tinha nome de empresa, não tinha valor, mas tinha data, tinha lugar e tinha uma linha no final que dizia: me confirma que o procedimento de sempre está funcionando. Só esse e-mail não prova nada, disse Chris, colocando o print na mesa. Mas junto com os extratos que você tem, junto com os extratos, a gente começa a construir uma linha, completou Rogério. E tem mais, explicou que tinha uma ex-funcionária da empresa, uma mulher chamada Renata, que Marcelo tinha demitido havia 1 ano sem motivo real.
Ela tinha trabalhado em finanças durante 6 anos e tinha visto movimentações que não faziam sentido. Na época ficou quieta, com medo de represálias, mas Rogério tinha mantido contato. Ela aceita falar? Perguntou Chris. Ela quer falar. Só precisava que alguém acompanhasse ela. E a gala? Chris olhou para ele com aquela calma que tinha cultivado com tanto esforço. Você acha que a gente pode usar a gala? Rogério ficou calado um segundo. Depois começou a sorrir. Não um sorriso feliz. Um sorriso de quem está vendo o tabuleiro completo pela primeira vez. É o evento anual. Toda a diretoria vai estar lá. Sócios, clientes, imprensa do setor, disse. Se a gente vai apresentar alguma coisa, não tem lugar melhor. Chris assentiu. Então vai ser na gala. Nos dias seguintes, trabalharam com a precisão de quem não tem margem para erro. Rogério contratou um perito contábil independente para validar os extratos e emitir um laudo formal. Chris organizou os e-mails em ordem cronológica, criou um documento com uma linha do tempo e enviou para o advogado que Rogério recomendou, diferente do Dr. Osmar, alguém de fora da cidade, sem nenhum vínculo com Marcelo. Renata aceitou gravar um depoimento em vídeo detalhando o que tinha visto em finanças. Estava nervosa, mas firme. Disse que tinha guardado aquilo dentro de si por tempo demais. Tinham o laudo pericial, a linha do tempo documentada e o depoimento em vídeo. Era sólido. Talvez não fosse suficiente para uma condenação imediata, mas era mais que suficiente para destruir a reputação de Marcelo naquela cidade naquela noite. A armadilha estava quase pronta. 2 dias antes da gala, o celular de Chris tocou. Era Rogério, e pelo tom ele percebeu que tinha problema. A Renata ligou. Quer voltar atrás? Chris fechou os olhos. O que aconteceu? Recebeu uma ligação de um número desconhecido dizendo que se ela falasse ia ter problema com a rescisão, que tinham documentos que podiam usar contra ela. O Marcelo descobriu. Não sei se foi ele direto, mas alguém descobriu que ela estava envolvida. Chris ficou parada na cozinha, com o celular no ouvido, olhando pela janela. Lá fora, Manu brincava no jardim com a babá, sem saber de nada. Me passa o número dela, disse Chris. Ligou para Renata, na hora. A mulher atendeu no segundo toque, voz tensa, palavras curtas. Chris não tentou convencer com argumentos, não prometeu proteção legal, não fez discursos. Só disse uma coisa. Renata, eu entendo o medo, eu também tenho medo. Mas se a gente não fizer isso agora, ele vai continuar fazendo com outras pessoas. E da próxima vez pode ser que não tenha ninguém para ligar. Silêncio do outro lado. Depois, devagar. Você me garante que o vídeo só vai ser mostrado no momento certo? Te garanto. Mais silêncio. Tá bom, não vou voltar atrás. Chris desligou. Respirou. Escreveu para Rogério. Resolvido. Ela vai. A resposta veio em segundos. Então a gente se vê na gala. Você entra primeiro. Eu já vou estar lá. Chris olhou para o vestido azul marinho pendurado no armário. Tinha escolhido com cuidado. Discreto para não chamar a atenção na entrada. Elegante para o momento em que todo mundo fosse olhar para ela. Porque iam olhar. Ela ia cuidar disso. Era agora ou nunca. Na manhã da gala, Chris acordou antes do despertador. Ficou deitada alguns minutos no escuro, olhando para o teto, repassando mentalmente cada detalhe do que tinham planejado. Cada passo, cada nome, cada momento. Como atleta que visualiza a prova antes de entrar na pista. Rogério tinha reservado uma sala pequena num hotel a 3 quarteirões do salão do evento. Neutro, discreto, longe de qualquer um que pudesse reconhecê-los. Lá fariam a revisão final, antes de entrar. Chris chegou às 2 da tarde. Rogério já estava lá com o advogado, um homem chamado Dr. César, grisalho, de modos calmos, daqueles que já viram muito e dificilmente se surpreendem. Sobre a mesa tinham 2 notebooks abertos, uma cópia impressa do laudo pericial e um HD externo com o vídeo de Renata. Tudo certo do seu lado?
Perguntou César direto. Tudo, confirmou Rogério. Cris deixou a bolsa na cadeira e sentou. Me mostra como vai funcionar. Rogério explicou o plano passo a passo. Ele já estava confirmado no evento como sócio da empresa, presença esperada e natural. Sentaria na mesa de honra, como de costume. Cris chegaria depois também como convidada legítima, esposa do anfitrião. Nenhuma surpresa, nenhum sinal de que tinham se reunido. A apresentação de Marcelo estava marcada para as 9 da noite. Um discurso de encerramento, como todo ano. Era o momento de maior atenção no salão. Todas as câmeras dos sócios e da imprensa do setor estariam ligadas. Todo mundo prestando atenção. Era aí que Rogério tomaria a palavra. Peço permissão para falar depois do discurso dele. Tenho direito como sócio. Vou apresentar o laudo pericial e reproduzir o vídeo da Renata no projetor, que já vai estar configurado. Rogério virou o notebook para ela. O arquivo já está carregado. É um clique. Cris olhou para a tela. O vídeo estava ali, pausado no rosto sereno de Renata. Pronto. E eu? Perguntou. Você fica na mesa. Quando ele tentar sair, você vai estar no caminho dele, disse Rogério. Não precisa falar nada antes, só estar lá. Sua presença já é parte da jogada. César completou. Se ele tentar desacreditar o laudo na hora, eu estou na sala. Levanto e respondo. Era um plano simples, e planos simples funcionam melhor justamente porque tem menos pontos de falha. Cris assentiu. Então tá certo. Às 4 da tarde, enquanto se arrumava no quarto do hotel, o celular tocou. Rogério. Problema. Ela parou com o batom na mão. O quê? O Marcelo mudou o horário do evento. O discurso dele passou para as 7h30, 1 hora antes do planejado. Cris ficou parada 2 segundos processando. Mudança de última hora. Podia ser coincidência. Podia não ser. Por quê? Perguntou. A assessora disse que ele tem outro compromisso depois. Mas, Cris, se alguém avisou ele alguma coisa... Para, ela falou com firmeza. Não muda nada. A gente se adapta. Ligou para César na hora. Explicou a mudança. Ele ficou em silêncio uns segundos e depois disse. O projetor já está configurado desde o meio-dia. O arquivo está no HD e no notebook. Se for necessário, a gente apresenta em 20 minutos a partir do momento em que eu sentar. Então a gente tem que estar todos dentro do salão antes das 7. Estou lá às 6h30. Cris desligou. Respirou. Terminou a maquiagem com pulso firme, pegou o vestido azul marinho, vestiu devagar, se olhou no espelho um momento que não foi de vaidade. Foi de confirmação. Estava pronta. Pegou a bolsa, guardou o celular e antes de sair parou na porta meio segundo. Pensou em Manu, na voz da filha no áudio do estacionamento naquela noite. A menina que vira rainha. Fechou a porta do quarto. Chegou no salão às 6h45. Entrou pela porta principal, cumprimentou o maître pelo nome, aceitou a taça de água com gás que um garçom ofereceu na entrada e caminhou até a mesa de honra com a naturalidade de quem pertence àquele lugar, porque de fato sempre pertenceu. Rogério já estava sentado. Não olhou para ela quando chegou. Só puxou a cadeira ao lado, aquele gesto mínimo, quase imperceptível, que dizia tudo. Ela sentou. Colocou a bolsa no colo, cruzou as mãos sobre a mesa. E foi aí que a porta do salão abriu e Marcelo entrou, com Tati no braço, tão seguro como sempre, achando que tinha tudo sob controle. Não viu Cris de imediato, mas quando viu, parou no meio do salão. E ela estava exatamente onde devia estar. Marcelo se recuperou rápido. Era bom nisso. Levou menos de 3 segundos para colocar o rosto no lugar, para o sorriso reaparecer, para os ombros relaxarem. Virou-se para Tati e falou alguma coisa baixinho que fez ela rir, e os dois continuaram andando como se nada tivesse acontecido. Cumprimentou gente pelo caminho. Abraço aqui, aperto de mão ali, aquela desenvoltura que a plateia confundia com liderança. Chegou na mesa principal.
Olhou para Cris meio segundo sem dizer nada, puxou uma cadeira do outro lado do salão para Tati e seguiu para o centro do evento, onde o microfone esperava. Eram 7h25. Boa noite, pessoal. A voz dele preencheu o salão com facilidade. Não precisava se esforçar. Era o tipo de homem que os microfones obedecem. Quero agradecer a presença de todos aqui. Esse evento representa para mim mais que uma data no calendário. Representa 15 anos de trabalho, de construção, de decisões que tomei com muita consciência. Aplausos sinceros. Muita gente naquele salão admirava Marcelo de verdade. E isso era parte do que tornava tudo mais complicado. Falou 10 minutos. Sobre crescimento, sobre novos mercados, sobre a expansão que planejava para o ano seguinte. Era um bom orador. Sabia onde fazer uma pausa, sabia quando sorrir, sabia como fazer cada pessoa na sala se sentir incluída naquele sucesso. Temos muito pela frente, disse na reta final, percorrendo o salão com o olhar. E nunca estive tão seguro de que o melhor ainda está por vir. Mais aplausos. Marcelo inclinou a cabeça em agradecimento, com a modéstia ensaiada de quem pratica isso na frente do espelho. Se alguém quiser falar alguma coisa... Abriu o gesto para a sala. Aquela intimidade protocolar que ninguém costuma aceitar de verdade. Rogério levantou. O salão não reagiu de imediato. Rogério era sócio, presença esperada, rosto conhecido. Algumas pessoas sorriram, achando que ele ia completar o elogio. Marcelo olhou para ele com um sorriso que durou menos de um segundo antes de começar a mudar. Obrigado, Marcelo. Rogério pegou o microfone com naturalidade. Eu também quero agradecer, mas de um jeito um pouco diferente. Sou sócio dessa empresa há 12 anos, disse Rogério, com voz calma, sem pressa. Tenho 38% das ações. E durante esses 12 anos, acreditei que estava construindo alguma coisa junto com alguém de confiança. Marcelo continuava de pé sorrindo, mas os olhos trabalhavam, avaliavam, calculavam. Recentemente, descobri algumas movimentações financeiras que não passaram pelo meu conhecimento nem pela minha assinatura. Rogério virou-se para o técnico no canto do salão com um gesto discreto. Posso pedir para ligarem o projetor? A tela desceu. O salão inteiro virou-se para ela. Marcelo deu um passo à frente. Rogério, esse não é o momento para... Deixa eu terminar. A voz de Rogério não subiu. Ficou exatamente no mesmo tom. E foi isso que silenciou a sala. Não era raiva, era certeza. O primeiro slide mostrava os extratos, transferências mensais para a Global Service, datas, valores, totais acumulados. 2.300.000 reais em 26 meses. Um murmúrio percorreu as mesas. Marcelo virou-se para o público com o sorriso ainda no rosto, mas diferente agora, mais forçado. Pessoal, isso é um mal-entendido. Tem uma explicação contratual para cada uma dessas movimentações. É assessoria externa, completamente documentada. Documentada por quem? Perguntou Rogério. Marcelo abriu a boca. Fechou. A Global Service não tem funcionários registrados, não tem endereço operacional, e o sócio é o cunhado da sua assessora de relações institucionais. Rogério apontou para a tela. Próximo slide. O laudo do perito contábil. Nome, registro profissional, conclusão em negrito na última linha. Movimentações sem respaldo contratual verificável, consistentes com desvio de recursos societários. O murmúrio ficou mais forte. Uma mulher na terceira mesa tapou a boca com a mão. 2 diretores se entreolharam. Marcelo deu 2 passos na direção de Rogério. Você está cometendo um erro muito grave aqui na frente de todo mundo. Tenho advogados que vão... Eu também, disse Rogério. Dr. César, pode levantar? Do fundo do salão, um homem grisalho levantou com calma e acenou. Marcelo parou. E pela primeira vez naquela noite, o sorriso não voltou. O silêncio durou talvez 4 segundos. Depois,
O salão começou a se mover. Não de uma vez. Foi aos poucos, como quando uma pedra cai na água e os círculos se abrem para fora. Primeiro os mais próximos da tela, que liam os números com clareza. Depois os que estavam mais longe, tentando entender o que os outros estavam entendendo. Eduardo, o diretor financeiro, ficou com a taça suspensa no ar. Leu os extratos na tela, releu, deixou a taça devagar sobre a mesa e olhou para Marcelo com uma expressão que não era de surpresa. Era de alguém que estava somando duas coisas que já sabia separadas e finalmente via o resultado. Na mesa ao lado, César, o gerente comercial que semanas antes tinha sugerido levar Tati para São Paulo, estava com o cotovelo no joelho e a mão na testa. Não olhava para ninguém. Uma sócia comercial, mulher de uns 50 anos que Cris conhecia de vista há tempos, virou-se para o marido e falou alguma coisa baixinho. Ele respondeu com um assentimento lento. Marcelo tentou retomar. Pessoal, preciso pedir para a gente dar uma pausa aqui, porque tem um contexto que vocês não estão vendo. Isso é uma disputa societária que está sendo usada de forma completamente irresponsável num evento que não é o lugar. Tem mais uma coisa, disse Rogério. A tela mudou. O rosto de Renata apareceu no vídeo pausado no primeiro quadro. Rogério olhou para o técnico e fez um sinal. O vídeo começou. A voz dela era firme. Disse o nome completo. Disse quanto tempo tinha trabalhado em finanças na empresa e começou a descrever o que tinha visto. As transferências sem autorização, os relatórios que eram ajustados antes de chegar em Rogério. A vez que perguntou ao supervisor direto sobre uma movimentação que não fechava e ouviu que era para cuidar do trabalho dela. O salão ficou completamente em silêncio durante o vídeo. Tati, que tinha permanecido sentada numa mesa lateral desde o início da apresentação, levantou devagar, pegou a bolsa e começou a caminhar para a saída com passos rápidos e os olhos no chão. Ninguém chamou ela. Dois assessores que tinham estado junto de Marcelo durante o discurso recuaram discretamente, abrindo espaço entre eles e o chefe, como se de repente não quisessem ser associados àquela proximidade. Eduardo levantou da cadeira. Olhou para Marcelo um segundo com aquela expressão de quem está se despedindo de alguém mentalmente. Depois, olhou para Rogério e falou alto o suficiente para a mesa ouvir. Preciso ver o laudo completo. Tenho uma cópia para você, respondeu César do fundo, já caminhando para a frente. E foi aí que o salão inteiro virou. Não com gritos, não com confronto. Com aquele movimento silencioso e coletivo de pessoas que estão reavaliando cada conversa, cada contrato, cada aperto de mão com um homem que estava de pé no centro da sala, sem ter mais nenhum lugar para onde fugir. Marcelo tentou uma última vez. Caminhou até Rogério com passo rápido, ignorando a sala, ignorando o projetor, ignorando César, que se aproximava com os documentos. Chegou perto o suficiente para falar baixo e disse com aquela frieza de sempre: Você acabou de destruir a sua própria empresa também, porque sem mim você não tem operação, não tem cliente, não tem nada. Rogério olhou para ele sem piscar. Tenho 38%, tenho 12 anos de relacionamento com cada cliente dessa carteira e tenho um advogado. O que você tem? Marcelo abriu a boca. Foi aí que Cris levantou. Não correu, não gritou. Ficou de pé junto à cadeira com a bolsa na mão e esperou ele virar o rosto na direção dela. Quando virou, ela falou com uma calma que tinha custado 15 anos para construir. Marcelo, você me disse que eu não tinha nada sem você, que não tinha cargo, não tinha função, não tinha renda própria. Fez uma pausa breve. Mas eu tenho o e-mail que você mandou da nossa conta compartilhada confirmando o esquema. Tenho data, tenho destinatário, tenho a frase que você escreveu com as suas próprias palavras. Abriu a bolsa, tirou uma folha impressa e colocou na mesa mais próxima. Não entregou para ele. Só deixou ali, à vista. Isso é o que eu trouxe para a gala. O silêncio que veio depois era diferente dos outros.
Era o silêncio de um salão inteiro processando o que tinha acabado de ver. Não era só a exposição de um esquema financeiro. Era uma mulher que tinham chamado de invisível, se tornando o centro da sala. Marcelo olhou para a folha. Olhou para ela. Pela primeira vez em todo aquele tempo, o rosto dele não tinha expressão calculada. Tinha só o vazio de quem percebe que o chão sumiu e ainda não caiu. Eduardo se aproximou e pegou a folha. Leu. Passou para o diretor ao lado. César chegou até Marcelo e disse em tom profissional e quase amigável: Seu Marcelo, o recomendável agora é o senhor não falar mais sem um advogado presente. Marcelo ficou parado um momento que pareceu longo demais. Depois, sem dizer mais nada, caminhou para a saída. Passos rígidos, costas tensas, sem olhar para os lados. Mas dessa vez, ninguém abriu caminho com admiração. As pessoas recuavam porque não queriam ser associadas. Era uma diferença pequena no gesto, enorme no significado. Saiu pela porta. O salão ficou olhando para o espaço vazio que ele tinha deixado. Cris permaneceu de pé, com as mãos ao lado do corpo, e respirou fundo. Não foi um suspiro de vitória. Foi o tipo de respiração que acontece quando uma tensão que durou anos finalmente encontra saída. Daquelas que chegam aos ombros, ao pescoço, aos lugares onde a gente carrega coisas que não fala em voz alta. Rogério ficou ao lado dela, não disse nada, só ficou ali. E o silêncio, pela primeira vez em muito tempo, não pesava. Cris ficou no salão uns 20 minutos depois que Marcelo saiu. Não porque precisava, porque quis. Tinha alguma coisa importante em não ser a primeira a ir embora. Em não sair correndo como quem fez alguma coisa errada. Pediu um copo d'água, ficou de pé perto da janela e deixou que o salão ao redor retomasse o movimento aos poucos. César se aproximou, apertou a mão dela e disse que entraria em contato na semana seguinte para os procedimentos legais. Eduardo parou um segundo, olhou para ela de um jeito que não encontrava palavras e assentiu levemente antes de ir. Não era um pedido de desculpas, mas era alguma coisa. A sócia comercial de 50 anos, que ela mal conhecia, passou por perto e disse em voz baixa: Muito bem feito, e foi embora antes que Cris pudesse responder. Rogério ficou até o final. Quando o salão estava quase vazio, os dois saíram juntos em silêncio pelo mesmo corredor que Marcelo tinha atravessado com Tati horas antes. Na porta, Rogério só disse: Você foi incrível lá dentro. Cris olhou para a rua. O ar da noite estava fresco. Só fui eu mesma, respondeu. Entrou no carro, ligou o motor e no caminho para casa não colocou música, não ligou o rádio. Ficou só com o barulho da cidade lá fora e o silêncio dentro, que dessa vez não pesava nada. 3 semanas depois, o nome de Marcelo tinha aparecido em 2 publicações do setor. Nada de manchetes sensacionalistas. Só notas curtas sobre a saída dele da sociedade, uma investigação em andamento e a dissolução parcial da empresa. O tipo de coisa que quem precisa saber, sabe, e que naquela cidade todo mundo precisava saber. Tati tinha desaparecido das redes sociais sem explicação. Cris ficou sabendo de tudo isso por meio de uma prima, por mensagem, e leu com a mesma calma de quem lê a previsão do tempo. Guardou o celular e voltou para o que estava fazendo. O que estava fazendo era sentar à mesa da cozinha, numa terça de manhã, com Manu ao lado, comendo pão com manteiga, enquanto revisava uma proposta. Uma agência de comunicação pequena tinha feito contato depois de ver o nome dela, associado a alguns projetos antigos que tinha coordenado anos atrás, antes de parar de trabalhar. Queriam conversar sobre uma consultoria de projetos. Releu a proposta. Era justa. Era interessante. Era um começo. Assinou e enviou antes de Manu terminar o café da manhã. 1 mês depois, Cris estava na escola de balé de Manu, esperando a aula terminar, sentada num banco lá fora com outras mães.
quando uma mulher que ela mal conhecia chegou com a filha atrasada, estressada, a bolsa escorregando do ombro, procurando alguma coisa dentro enquanto tentava assinar a lista de presença ao mesmo tempo. A caneta caiu. Chris se abaixou, pegou e estendeu para ela. A mulher agradeceu sem nem olhar direito, assinou, virou-se para entrar. Aí parou, olhou para Chris com mais atenção. Você não é a Chris, a esposa do Marcelo? Uma pausa de 1 segundo. Sou a Chris, respondeu ela, sem complemento, sem correção, sem explicação. A mulher ficou levemente desconcertada, como quem não sabe se continua no assunto ou deixa para lá. Chris sorriu, virou-se para a janela da sala de balé onde as meninas já estavam na barra e disse com naturalidade: A sua filha é a de cabelo cacheado? Dança incrível! A mulher relaxou. Sentou no banco ao lado. Ela. Já faz 2 anos isso. Ficaram ali conversando sobre balé até as aulas terminarem. Simples. Leve. Normal. Quando Manu saiu correndo com as sapatilhas na mão e se jogou no colo da mãe, Chris abraçou a menina com os 2 braços e fechou os olhos 1 segundo. Estava inteira, talvez mais inteira do que tinha estado em muito tempo. Essa história me pegou de um jeito que eu não esperava, porque no fundo a gente espera o momento da vingança, o momento em que a pessoa explode, grita, chora na frente de todo mundo. Mas o que realmente arrepia nessa história é o silêncio dela, a paciência, a decisão de não reagir na hora errada para agir com tudo na hora certa. Viu uma mulher que tratavam como se não existisse, que ouviu que não tinha nada e que mesmo assim não saiu quebrando tudo por impulso. Construiu, tijolo por tijolo, sozinha, com medo, com dúvidas, com uma filha para criar e um mundo que não estava do lado dela. Isso me faz acreditar que tem uma diferença enorme entre desistir porque você é fraco e esperar porque você é inteligente. Chris conhecia essa diferença. E quando o momento chegou, o salão inteiro sentiu. Tem quem grite para ser ouvido. Tem quem age para ser lembrado. Se essa história te emocionou de alguma forma, se você estava do lado da Chris, se sentiu aquela mistura de raiva e alívio quando ela levantou naquele salão, então deixa seu like agora mesmo. É a forma mais simples de me dizer que esse tipo de história vale a pena ser contada. E me conta nos comentários de que cidade você está assistindo agora. Pode ser cidade pequena, pode ser capital, não importa. Leio todos os comentários e sempre respondo com carinho quem tira um tempo para comentar. Se você acredita no poder de histórias como essa, se inscreve no canal para não perder as que vêm por aí. Cada inscrição nova é o que me dá energia e certeza para continuar. Conto muito com sua ajuda nesse caminho. E não vai embora ainda. Deixei 2 histórias na tela para você escolher a próxima. Te espero no próximo vídeo.